Bom dia a todos. Meu nome é Alia Garrudo Guirado. Eu sou consultora estatística no Instituto de Psiquiatria. Para quem não me conhece, tá? Quem me conhece sabe que eu sempre que eu tô ali para ajudar o pessoal, né? Tanto alunos, pesquisadores, para ter esse encontro, né, com a parte da estatística que geralmente é, traz algumas polêmicas. Então, por causa disso, foi que eu pensei trazer essa palestra hoje mais para as pessoas entenderem, né, como que é o papel do estatístico em tudo que a gente pode fazer em conjunto para em pró de melhorar a pesquisas que vocês realizam. Eu já falei, meu nome é Alia, eu sou mestre em estatística e atualmente estou fazendo doutorado em estatística também no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Basicamente, quando a gente pensa em estatística, muitas pessoas imediatamente associam, é o cálculo, são as fórmulas, são milhares de testes complicados. Só que hoje eu quero propor uma mudança dessa perspectiva na cabeça de vocês. Porque o estatístico, a gente não é apenas alguém que calcula. A gente calcula, obviamente, mas a gente também é alguém que estrutura, que ajuda a fazer um melhor raciocínio lógico e científico das questões que vocês trazem. A gente não começa na análise dos dados, a gente começa desde a pergunta, desde a ideia de fazer uma pesquisa. Na pesquisa científica, especialmente na área da saúde e ciências humanas, o estatístico desempenha um papel estratégico, fundamental. Não vai muito além da simples, ou seja, a gente vai muito além da simples análise dos dados lá no final do projeto, que é o que acontece muito na realidade. A gente já tem os dados prontos, aí é que a gente fala, opa, vamos lá então agora procurar um estatístico para analisar, tá? Esse material, essa palestra de hoje, ela tem como objetivo demonstrar, através de exemplos práticos, né, focados, né, obviamente, na área da saúde mental, que é lá onde eu trabalho, mas se aplica a qualquer área da saúde em geral, inclusive a outras áreas, educação, é, diversas áreas que, basicamente, em algum momento precisam de uma ajuda nesse contexto de análise de dados, né, de fazer uma pesquisa de qualquer tipo, tá? A gente vai trazer exemplos reais, práticos, como a participação ativa, né, de um estatístico também, desde as etapas iniciais do planejamento, pode transformar completamente a qualidade, o rigor e o impacto da sua pesquisa científica. Quando o estatístico é envolvido só lá no final do processo para rodar alguns testes, perde-se uma oportunidade valiosa de construir um estudo mais robusto, eficiente e com um maior potencial de publicação em periódicos de qualidade, tá? Ao longo dessa palestra, a gente vai ver como o estatístico pode refinar perguntas, ajudar com o desenho, cálculos amostrais, na hora de escolher instrumentos e tal, é, organizar, estruturar, interpretar, né? Como tudo isso, mediante exemplos também, eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder, de certa forma, entender tudo que eu vou falar aqui na prática. Então, basicamente, a estrutura, né, da nossa palestra vai ser a seguinte: a gente vai ver, né, um pouco de forma sistemática e progressiva todos esses aspectos em que um estatístico ele pode contribuir para o processo de uma pesquisa científica. Eu quero que vocês entendam que o objetivo da palestra é só destacar como que um estatístico pode ajudar. A gente não vai entrar em detalhes em cada um desses tópicos, né? Apenas uma pincelada para vocês verem como o estatístico pode contribuir nesse tópico, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar um pouco, né, do mito que envolve o estatístico. Começamos desconstruindo a visão limitada de que o estatístico serve apenas para análises finais, né, mostrando o impacto negativo dessa percepção. Depois a gente vai ver como o estatístico transforma a pesquisa, né? Apresentaremos uma visão, né, uma panorâmica de todas as etapas principais onde o estatístico faz diferença significativa. Vamos ver exemplos práticos de refinamento de perguntas, tá? Através de três
exemplos, né, casos de visualizando um pouco de depressão, ansiedade e psicose, demonstrando com ideias vagas, né, que se transformam em perguntas cientificamente testáveis. A gente também vai ver um pouco do desenho do estudo e plano mostral, como que a gente ajuda ali. Exploramos os diferentes tipos de estudo um pouco por cima e como o estatístico ajuda na escolha e o direcionamento correto desses desenhos. A definição de variáveis e instrumento, abordaremos ali a importância da seleção adequada dos instrumentos validados e a codificação correta das variáveis, basicamente. Organização e análise de dados, aí a gente vai falar um pouquinho de boas práticas, né, nessa estruturação de bancos de dados, que é a parte onde mais o estatístico é, dá pitacos, vamos dizer assim, e um pouquinho também sobre a execução das análises estatísticas. Finalmente, né, veremos um resuminho, né, da comparação com o ensino estatístico e no final vamos fazer uma sintetização das principais recomendações para maximizar os benefícios da colaboração, de ter uma equipe multidisciplinar na hora que a gente pensa em fazer uma pesquisa. Então, o mito de o estatístico só serve para rodar os testes no final, né? É estatístico, eu só vou chamar no final da pesquisa para ele fazer as análises. Gente, esse pensamento reduz o estatístico a um serviço técnico. Apenas isso. Mas a gente pode ser uma peça fundamental em todas as etapas da pesquisa, desde o planejamento à publicação, agregando qualidade e robustez aos seus estudos. Uma das consequências mais prejudiciais na pesquisa científica é a ideia de que o estatístico ele é apenas um técnico que executa testes ao final do projeto. Essa visão limitada reduz drasticamente o potencial de melhora que a estatística pode oferecer. Da onde que vem a origem do mito, né? Essa percepção, ela na verdade surge de várias fontes. A estatística, ela é uma formação acadêmica muito compartimentalizada, assim. A gente acaba vendo ela como uma disciplina isolada. A gente costuma ter experiências negativas com estatística, né? Às vezes por uma baixa compreensão ou por um contexto clínico que muitas vezes não é o ideal que a gente quer. Eu sempre que falo, né, um pouco da estatística, às vezes as pessoas me falam, me sugira algum livro para estudar estatística. O primeiro livro que vem na minha cabeça é um livro que se chama Estatística Quase Sem Fórmulas. E é engraçado porque é isso que muitas vezes a pessoa não quer ver, né? As fórmulas. A gente quer entender como utilizar e como interpretar os resultados sem ter que entrar no detalhe das fórmulas, no detalhe de todo o processo que tem atrás. Então, aí é onde principalmente vai entrar um estatístico. Porque se você já tem uma base de que poderia utilizar, mas você precisa em algum momento de mexer com as fórmulas, aí onde você vai, não, é estatístico, eu preciso de uma ajuda aqui, eu sei que eu preciso fazer isso daqui, só que eu não estou conseguindo porque tem alguma coisa dando errado aqui, tem algum problema, tem algum inconveniente acontecendo, eu não estou conseguindo fazer aqui, só que eu não sei como modificar para ele fazer do jeito que eu quero ou do jeito que eu preciso que ele analise esses dados. Essa é a parte que, vamos dizer assim, que ficaria mais exclusiva de um estatístico, porque todo conhecimento estatístico pode ser adquirido por uma pessoa que não é estatística. Inclusive, por exemplo, eu não sou formada em estatística, eu sou formada em matemática pura. Só que eu me apaixonei pela estatística e por isso que eu me virei, né, um profissional da área da estatística, porque eu gostei e eu aprendi. Eu sou, nesse sentido, eu não sou muito diferente de vocês. Eu só tenho uma base mais sólida das contas e das fórmulas. Mas eu só fiz duas matérias de estatística na minha formação, para vocês terem uma ideia, tá? Eu fiz uma de probabilidade e uma de estatística em geral. Então, qualquer um pode adquirir conhecimentos de estatística. A gente vê até que ponto a gente precisa chegar nesses níveis de profundez, tá? Outra coisa, né, que deu origem a esse mito é o desconhecimento sobre todas as etapas de pesquisa onde o estatístico pode contribuir. Porque as etapas que passa uma pesquisa, desde que a gente pensa na ideia, eu vou transformar isso no meu mestrado, no meu doutorado, vou fazer um paper,
vou pensar na logística, vou pensar num protocolo. Às vezes a própria pessoa desconhece essas etapas e só desconhecendo as etapas, você não sabe nem quais são as etapas onde você poderia talvez contar com um auxílio de um estatístico. E também, né, tem essa cultura de terceirização, né, da análise estatística, porque geralmente você não consegue fazer ou não está com tempo e a gente acaba terceirizando esse serviço para uma outra pessoa, tá? Quais são as consequências que traz esse mito? Quando o estatístico ele é chamado apenas no final, né? As perguntas de pesquisas podem ter ficado mal formuladas e não podem ser mais corrigidas. Os desenhos podem ser inadequados e podem levar a conclusões enviesadas. As amostras podem ser insuficientes, né? E resultam em um baixo poder estatístico. Aí, quando você lê naqueles papers, as limitações, teve uma baixa, teve muito dropout, ou teve um tamanho da amostra muito pequeno, e isso fez com que fosse impossível identificar um efeito significativo, por causa do tamanho amostral, que é uma coisa que também a gente dá uma dica sobre isso desde o começo da pesquisa. E dados mal coletados que muitas vezes são impossíveis de consertar nas análises. Então, na realidade, essa colaboração, né, o pesquisadores e estatísticos, ela é muito importante, porque a gente é um consultor metodológico que vai tentar compreender o contexto clínico e científico da pesquisa, vai traduzir essas perguntas em hipóteses testáveis, vai sugerir desenho metodológico, vai prevenir esses vieses e otimizar os recursos através do dimensionamento correto da amostra, garantindo que os resultados sejam interpretáveis e publicáveis, tá? Então a gente precisa fazer imediatamente uma mudança do paradigma de que o estatístico só vem lá no final para fazer as análises. Essa evolução é completamente necessária, tá? A gente precisa que vocês vejam os estatísticos como um parceiro estratégico, não como um prestador de serviços técnicos, como um consultor metodológico desde a concepção do projeto, desde aquela ideia vaga na cabeça da gente, garantindo assim a qualidade e o rigor metodológico, né, e facilitando toda essa comunicação científica. Então, finalmente, vamos já colocar um pouquinho as mãos na massa. Esses são os principais pontos, né, e passos de uma pesquisa onde se faz extremamente necessário o estatístico, tá? Na pergunta, no desenho, no plano amostral, na coleta, na análise, na interpretação e na publicação, tá bom? Passando por todos esses passos, a gente vai abordar um pouquinho cada um deles com exemplos para vocês entenderem melhor como que todo esse processo, né? Como que o estatístico se envolve nesse processo da pesquisa científica, em todas essas etapas, e a gente pode contribuir significativamente em cada uma delas, tá? A pergunta, né, como eu já falei, ajuda a torná-lo mensurável, no desenho, se transversal, longitudinal, tipo de desenho, a gente ajuda no cálculo amostral, na coleta, enfim, várias partes que a gente vai entrar agora em cada uma delas. Definição da pergunta é hipóteses. A maioria das ideias, quando a gente tem elas na cabeça, elas são vagas. Isso é natural, tá? A definição adequada da pergunta da pesquisa é o fundamento de qualquer estudo científico de qualidade. Essa etapa frequentemente é subestimada, porque ela determina todas as decisões metodológicas subsequentes e, em última instância, a utilidade dos resultados. Então, frequentemente começam com observações interessantes ou intuições baseadas na prática. Ah, esse medicamento parece que ele está funcionando para melhorar tal condição, tal comorbidade aqui, né? Então, eles surgem assim como ideias de coisas relevantes na prática. E o papel do estatístico é ajudar a refinar essas observações em perguntas específicas, mensuráveis, testáveis. Por exemplo, será que essa intervenção melhora os pacientes? Aí o estatístico chega e ele fala assim, ajuda a transformar isso, né? Essa pergunta vaga em tipo uma coisa assim: existe diferença no score médio da escala X entre o grupo de intervenção e controle após 12 semanas de intervenção? Né? Aí, se vocês veem, né, a gente fala da variável dependente clara, já que ela vai ser o desfecho principal do estudo, ela tem que estar clara, bem definida.
tem que ficar bem em evidência só no título, né? Só na sua pergunta inicial, quem que é esse seu desfecho. Tem que definir quem é a população-alvo, já que em muitas ocasiões os critérios de inclusão e exclusão, eles não recebem a atenção que merecem. E isso provoca variações na amostra depois na hora das análises e provoca uma instabilidade na compreensão da população de estudo. À sua vez, uma justificativa fraca, né, da verdadeira necessidade e importância da sua pesquisa. Você tem que dizer tudo isso no seu título, na sua pergunta principal, tá? Sem contar que as análises precisam ser refeitas toda vez que uma amostra ou qualquer questão dessa pergunta principal é modificada, tá? A gente também ajuda a especificar o momento da avaliação, né? Porque dependendo do desenho, né, que a gente vai ver depois, a pergunta ela tem que evidenciar de alguma forma esse desenho. Então, assim fica bem claro na hora que você bate o olho no título do paper ou da pesquisa. A gente também antecipa possíveis vieses, né? Existem muitos tipos de vieses, tá? Tem vieses de seleção, vieses de memória, tem vários tipos de viés, tá? Como eu falei para vocês, não vou abordar nessas questões técnicas, mas eu vou falar um pouquinho de como que a gente se envolve para evitar isso, né? Por exemplo, uma amostra selecionada que não representa adequadamente a população-alvo. Isso distorce os resultados. Né? Pois pode acontecer por falhas no recrutamento, por autoseleção de participantes ou por critérios de inclusão e exclusão inadequados. Aí sendo comum em estudos observacionais, mas também em ensaios clínicos com uma má randomização, por exemplo. E a gente ajuda em tudo isso, a gente auxilia, de certa forma, para que tudo isso se comunique, para que tudo isso funcione em harmonia, tá? Também tem viés de memória, né? A gente já pensa, será que isso aqui não é um confundidor? Será que isso aí não é uma questão de causalidade, que isso aqui pode impactar nisso daqui? Né? A gente já sugere, já pensando em possíveis modelos estatísticos adequados para analisar só com base na sua pergunta. Só, olha quanta coisa que a gente já pode trazer só de uma ideia que você tem para fazer uma pesquisa, né? Então, meio que resumindo, quais são as características de uma boa pergunta de pesquisa, né? Aí, sem querer me meter, mas me metendo no tópico, né? Ela tem que ser específica, tá? Ela tem que definir claramente a população, as intervenções e o desfecho, principalmente. Ela tem que ser mensurável. Você tem que especificar qual que é a variável que vai ser, que você vai utilizar para quantificar o que você está, né? Esse é seu desfecho. Então, se é uma escala, se é ansiedade, qual que vai ser o nome da escala, por exemplo, né? Ela tem que ser fatível, né? Ela tem que ser respondida com os recursos que você tem disponível, porque não adianta você querer utilizar uma escala por exemplo, que não foi validada no Brasil. Aí você teria que esperar, ou uma escala que tem que pagar para uma universidade estrangeira para você poder aplicar, só que você está sem recursos para isso. Então, ela tem que ser fatível. A sua pergunta ela tem que se basear em recursos disponíveis para você. Tem que ser relevante, né? Porque se não tem importância clínica ou científica, né? Não é uma pergunta para você. E ela tem que ser ética, tá? Ela tem que poder ser investigada sem prejuízo aos participantes, tá? Agora a gente vai ver alguns exemplos rápidos de como, depois de tudo isso que eu falei, todas essas perguntas que a gente traz, é, como tudo isso pode basicamente transformar uma pergunta vaga numa pergunta com um corpinho aqui. O primeiro exemplo é baseado na depressão e adesão ao tratamento. Percebam, assim, tipo, tem uma diferença entre uma impressão clínica e uma hipótese científica, tá? Tipo aí, essa frase da ideia original do pesquisador, eu quero ver se quem está mais deprimido não toma o remédio direito. Essa é a ideia. Só que ela não é específica. Quando você chega para mim, aí você fala, eu quero saber se quem está mais deprimido não toma mais o remédio direito. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou perguntar. Tá bom, você vai avaliar depressão. Como que você vai medir depressão? Como você vai medir adesão? Em qual população? Em qual contexto? A gente faz um monte de pergunta para que vai. Eu vou cavar, eu vou mandando muitas.
muitos golpes ali na sua cabeça, perguntando coisas que pode inclusive que você nem saiba como responder essas perguntas, mas você já vai ficar ligado que você tem que se atentar a isso. Então, o estatístico, a gente vai perguntar, né, como você pensa avaliar a depressão, e a gente, inclusive, se já tem um certo conhecimento da área, a gente pode até sugerir instrumentos que já sejam validados, né? Ah, será que a gente pode definir um ponto de corte se for preciso? Será que a gente vai definir a adesão de alguma forma? Ah, eu não sei como avaliar a adesão. Você tem alguma sugestão? Ah, eu posso falar. A gente pode ver a adesão ou por medicação ou por uma sessão de treinamento, dependendo de realmente, né? Aí tem uma conversação mútua, uma interação entre vocês e os estatísticos, tá? Porque a gente vai tentar transformar essa sua intuição em uma análise robusta. Então, essa pergunta, depois da gente elaborar, ela poderia virar essa pergunta que está ali, ó. Existe uma associação entre a gravidade da depressão, medida pela escala Madras, e a adesão ao tratamento farmacológico, avaliada pela taxa de comprimidos tomados nos últimos 30 dias em pacientes adultos com depressão maior em tratamento ambulatorial? Talvez as minhas vírgulas estão um pouco fora de contexto, tá? Gente, me desculpa, tá? Eu sou estrangeira, para quem não me conhece. Pode ser que a oração ficou um pouco longa e difícil de ler, mas a ideia é isso, ela tem que ser o mais exata possível e conter as informações que quando uma pessoa bate o olho e fala, nossa, eu preciso fazer uma pesquisa assim, só que para esse outro tratamento. Nossa, ela envolve pacientes da minha pesquisa. Pode ser que pacientes da pesquisa de que a minha amiga fez, então eu vou ver se eu consigo, talvez, reutilizar os dados da pesquisa dela. Sabe, só de bater o olho, você já sabe um montão de informação do que era uma pergunta vaga, virou uma coisa sólida, uma pergunta robusta, testável, tudo que a gente precisa, tá? Então, esse exemplo ilustra como a gente faz essa transformação toda, né? Porque na situação inicial, o pesquisador ele só observou que os pacientes mais gravemente deprimidos pareciam ter uma maior dificuldade em seguir as prescrições médicas, tá? E era muito vaga, né? O que que é mais deprimido, né? Isso não define como medir a gravidade. O que que é não toma o remédio direito? Isso não especifica também a adesão. Então, esse processo de refinamento, a gente pergunta quem que é a população-alvo, tá? Que tipo de pacientes você vai avaliar? São ambulatoriais? São internados? Vai ser o primeiro episódio? Vai ser recorrente? Tem uma faixa etária específica? Né? A gente faz todo esse monte de perguntas, né? Qual vai ser a medida de depressão? Qual instrumento, né? A gente sugere, mas pode ser a Hamilton, pode ser a MADRE, pode ser a Beck, vai ser a versão longa, vai ser a reduzida. Como que você vai avaliar? Vai ser um score total? Quanto maior, melhor? Quanto maior, pior? Se a gente desconhece o desfecho, a gente pode fazer todas essas perguntas, que são coisas que muitas vezes vocês precisam, inclusive, lá no final, quando você vai fazer a comparação na discussão dos seus resultados com os resultados de outra pesquisa. Porque uma coisa tão simples como você saber se quanto maior o valor da escala, pior os sintomas de depressão da pessoa, isso é uma coisa relevante para você ser capaz de comparar os seus resultados com os resultados da pesquisa de outra pessoa, tá? Então, a gente também pergunta, né, a definição da adesão, como você vai medir contagem de comprimido por autorrelato, por exame de sangue, nível sérico, qual que é o período da observação, qual que é o tipo de associação que você espera, né? Porque eu não tirei essa frase inicial de existe associação entre, isso eu não tirei do ar, né? Eu pergunto, você espera o quê? Né? Você espera que, tipo assim, quanto maior os sintomas depressivos, a pessoa tenha, por exemplo, aquela cartelinha de comprimidos, ela esteja mais cheia, porque então tomam menos comprimidos, por exemplo, né? E aí são variáveis contínuas, a gente já pensa, nossa, são variáveis contínuas, então eu vou poder fazer uma correlação, né? Então, a gente também pergunta, mas será que tem um ponto de cortes nessa variável de adesão ou não? Alguma coisa que vai determinar se teve ou não teve adesão a partir de uma determinada porcentagem de comprimidos que tomou, ou a partir de uma determinada porcentagem de sessões que a pessoa participou.
né? Essa pergunta refinada, ela é resultado de todo um processo de perguntas e conversas que a gente tem um com o outro, tá? Então, quais são as contribuições específicas que o estatístico trouxe aqui nesse exemplo, né? A gente trouxe, né, a seleção, por exemplo, ajudou a escolher a Madras, né, que é uma escala validada para a população brasileira, que ela é sensível a mudanças clínicas, ela é ampliamente aceita em publicações e permite análises contínuas, tá? A gente traz, por exemplo, a definição operacional da adesão, por exemplo, a taxa da adesão, contada tipo comprimidos tomados com base no total de comprimidos prescritos, tá? Há um período, a gente fala também do período de padronização de 30 dias. A gente já está pensando num método objetivo que seja reproducível, caso alguém que quisesse reproduzir a sua pesquisa e permite, se for necessário, uma categorização, né, dessa variável de adesão. A gente já vem pensando numa estratégia analítica, tá? Como são duas variáveis, a gente já vai pensando numa correlação, talvez de Spearman, se tiver uma distribuição não normal esperada, ou uma regressão logística, se a variável de adesão fosse categórica, tipo, acima de 80% é considerado uma boa adesão e abaixo uma baixa adesão. A gente já pensa, não, uma regressão logística, aí não diria se existe uma associação, aí poderia mudar, por exemplo, para sei lá, a probabilidade a taxa de não adesão aumenta para pessoas que têm mais sintomas da depressão, né? A partir daí a gente elaboraria mais bonitinho, uma coisa assim, né? Então essa reformulação ela vai permitir um cálculo amostral mais preciso, uma seleção adequada dos instrumentos, de um planejamento e análises mais robustas e inclusive uma maior chance de aceitação para a publicação, porque vão ser os resultados mais interpretáveis clinicamente, tá? Esse sempre demonstra como essa colaboração com o estatístico lá desde o início, transforma o que era apenas uma intuição clínica em uma investigação científica com rigor suficiente. Vamos ver aqui agora um outro exemplo, tá? Esse segundo exemplo, né, ele vai mostrar como o estatístico ajuda a transformar, né, uma hipótese, né, do senso comum em uma investigação de novo, cientificamente, metodologicamente sólida, tá? Qualquer ideia, né, vaga original aqui. Nem sempre todo mundo tem uma ideia vaga, às vezes a pessoa já tem uma ideia bem elaborada, mas é só para mostrar, né, o destaque, né? Eu acho que quem usa mais redes sociais tem mais ansiedade, tá? Então, aqui, né, isso é uma impressão que tem o pesquisador. Então, aí, essa percepção, ela reflete uma preocupação contemporânea sobre o impacto da tecnologia na saúde mental. Mas quais são as limitações desse planejamento inicial? O que é mais rede social? Isso é muito impreciso. Que tipo de rede? Quanto tempo? Qual comportamento? Mais ansiedade. Também não especifica como medir a ansiedade, né? Ou se tem um tipo de ansiedade específica, não define a população de interesse, não considera fatores confundidores que talvez poderia ter. Mas o confundidor nem sempre tem que estar no título da pesquisa. Pode não ser, mas você já tem que pensar desde que você está pensando na pergunta, tá bom? Você pode não colocar, talvez, na sua pergunta inicial, mas você já tem que pensar nisso, tá? E também essa pergunta, desse jeito que ela está, essa ideia original, também não especifica a natureza da relação esperada, tá? Ele só diz uma coisa assim, uma ideia de que quem usa mais vai ter mais. Mas isso é muito vago, tá? Então, o estatístico, ele chega, ele começa a fazer toda aquela bateria de perguntas, tá? A gente vai querer o quê? A gente vai querer medir, a gente vai pedir, medir o tempo diário em horas, né? Porque a gente vai perguntar toda essa bateria de perguntas e no final sai uma pergunta tipo assim, existe correlação entre o tempo médio diário de uso das redes sociais e sintomas de ansiedade generalizada em estudantes universitários de 18 a 25 anos? Né? Aí ele fala, ele já traz essa ideia de vamos medir o tempo médio diário em horas. Só que isso tudo leva uma conta, leva um tipo de pergunta, como você vai coletar esse dado, como você vai transformar isso em tempo médio diário. Ou você vai perguntar diretamente, tá?
A gente vai sugerir utilizar a escala GAD-7, por exemplo, definir uma população específica. Ah, mas eu não queria só estudantes universitários, eu quero também adultos de outras áreas, ou adultos também que fazem universidade, né? Pode ser, aí você coloca do jeito que você melhor achar. A gente já está pensando em avaliar com uma correlação, né? E além disso, né, o estatístico ele pode questionar se é só uma associação ou será que é uma causalidade, né? Porque isso é uma pergunta, toda a questão da causalidade sempre entra num papo. Será que é a rede social que causa mais ansiedade ou que a pessoa já está com sintomas ansiosos e por isso que ela acaba usando mais redes sociais, né? Isso aí é uma pergunta que sempre vem, né, a questões de causalidade. Quem chegou primeiro ao mundo, né? A galinha ou o ovo, né? A gente não sabe e muitas vezes isso modifica a nossa pergunta. Porque se vocês veem aí, eu coloquei, existe correlação entre, tá? Uma correlação não significa que diretamente o uso da rede social é o que está causando essa ansiedade. A gente apenas está dizendo que, nossa, a gente observa que a pessoa que usa mais rede social poderia estar realmente tendo mais sintomas, mas não a gente não está falando que um provoca o outro, que um causa o outro. A gente está falando que é uma associação entre eles, tá? Que quando a gente vê uma pessoa que tem um alto consumo de rede social, provavelmente a gente vai ver que essa mesma pessoa tem altos sintomas de ansiedade, tá? Que é uma questão diferente que a gente traz também quando a gente conversa na hora da ideia, na hora da pergunta. Aí a gente também vai acabar perguntando por a questão dos confundidores, tá? Então, finalmente, a colaboração, ela resultou em um estudo transversal bem definido, instrumento validado e apropriado, né, para a sua pergunta, em uma amostra calculada adequada, né, porque aí a gente já pensa nessa sua pergunta e já faz o cálculo amostral, né, análises planejadas e justificadas e o maior potencial de uma contribuição científica. Eu acho que já com esses dois exemplos, você já vem como, só desde a pergunta, a gente já faz uma super colaboração ali. Já só para fechar a parte de perguntas, aqui já vou falar mais rapidinho. Esse é um terceiro exemplo aqui, que vai trazer um ponto de vista também diferente. Esse terceiro exemplo, ele vai demonstrar, ele é para mostrar que a gente transforma uma pergunta descritiva simples em um estudo comparativo metodologicamente robusto. Aqui a palavra-chave que eu quero trazer com esse exemplo é comparativo, tá? Então vamos ver o exemplo. A ideia original seria: eu quero saber se pacientes com esquizofrenia têm uma qualidade de vida ruim, tá? A gente faz toda a nossa conversa inicial, refinamos essa pergunta e ela poderia ficar assim: a diferença nos scores de qualidade de vida, medido pela Rucol Brief, entre pacientes com esquizofrenia e grupo controle? Se vocês veem, né, a suspeita clínica, a qualidade de vida é ruim, né, para essas pessoas. Só que, tipo, mas comparado com quem? Do momento inicial, você tem que pensar, comparado a quem? Porque para você dizer que uma coisa é mais ruim, bom, mais ruim fica está super aí. Se uma coisa é ruim num grupo de pessoas, tem que comparar com algum outro. Então, a gente ajuda a definir que precisa de um grupo controle, a gente ajuda a escolher a escala, o brief, né? E a gente, por exemplo, se a gente, como a gente vai fazer um montão de perguntas numérica sobre esse seu desfecho, tá? Já definido qual vai ser a escala que você vai trabalhar, a gente vai perguntar as questões de, ok, essa escala, como que ela é avaliada? Ela tem tantos itens, você vai calcular a soma deles, ou é a média deles, como que você avalia ela no final? Por que que eu quero trazer esse exemplo aqui em particular? Porque ele é muito importante. A Rucol Brief, quando você escolhe o seu desfecho, qual que é a escala você vai avaliar, no final, sua pesquisa ela vai gerar provavelmente uma publicação. Essa sua publicação, você vai comparar na sua discussão os seus resultados com os resultados de outras pesquisas. Só que para você comparar os seus resultados com os de outras pesquisas, os seus resultados e os da outra pesquisa têm que estar na mesma métrica, na mesma unidade de medida. Tem algumas escalas que, dependendo, né, do paper que você achar, como é o caso da RuCol, você pode ver o score total dela, independentemente de que ela tem vários domínios, você pode ver o score dela como, por exemplo, valores entre 1 e 5.
Só que você pode ver ela também como valores em porcentagem. Principalmente se vê mais em porcentagem, mas eu já vi alguns com valores de 1,5. Então, o que que acontece? Quando você vai coletar, você tem que definir como aqui você vai coletar ela. Se só vai utilizar a média de 1,5, você vai considerar ela na porcentagem com respeito ao total. Ah, Ali, mas eu não sei como que eu vou fazer. Aí o que que a gente fala? Bom, vai lá e vê nos papers nos quais você se vaciou, né, para ter essa ideia que veio na sua cabeça. Como que eles avaliaram? Eles avaliaram em porcentagem ou eles avaliaram em scores entre 1 e 5? Porque não adianta você dar resultados entre 1 e 5 e quando você vai comparar os outros estudos, eles utilizaram porcentagem. Porque você não tem como diretamente você falar, a média das pessoas dos pacientes com esquizofrenia no nosso estudo, ela foi moderada alta, deu o valor de 4,1 e como reportado no trabalho de fulano de tal, que deu 75%. Você percebe que não é a mesma coisa você falar 75% do que falar 4,1? Qual que é a diferença se no outro estudo tivesse dado 85? Do que 75, do que 90? Até que ponto seria uma coisa que você consideraria um valor elevado, um valor moderado, um valor grande? Entende? Então tem que definir exatamente como você vai avaliar com base não só no seu desfecho, sino naqueles estudos que você vai comparar os seus resultados. Porque seu estudo ele tem que ser o máximo possível reproducível, comparável, testável, todas essas adjetivos que a gente coloca aí, eles têm que entrar. E isso já vem desde que você está pensando na sua pergunta, como você vai avaliar, tudo isso já vem ali, tá? Isso é o que eu queria mais destacar desse sempre, tá? A gente também, né, verifica, né, tudo pressuposto, tudo necessário para que essa pergunta esteja bem elaborada, tá? E sugere as análises, tudo, né, por ajustando por variáveis se for necessário. Para tudo isso para deixar a sua pergunta, né, para ela deixar de ser uma pergunta subjetiva, vaga e passar a ser uma coisa quantificável, testável, comparável, robusta, todos aqueles adjetivos bonitinhos que a gente já falou, beleza? Então, esse é o primeiro papel do estatístico na pesquisa. Ajudar a fazer a sua pergunta adequada para a sua pesquisa. Esse aqui é o outro passo da sua pesquisa, onde o estatístico desenvolve um papel fundamental. O desenho do estudo, ele é a arquitetura da pesquisa, tá? Ele determina a validade, a interpretabilidade dos resultados. O estatístico ele vai orientar a escolha do desenho, se é que você não escolheu já, mas a gente pode ajudar aqui a ver como se ele realmente se ajusta, se ele realmente é apropriado aos objetivos e à sua pergunta. E inclusive os recursos que você tem para elaborar a sua pesquisa. A gente vai perguntar: ele é transversal? Isso não conclui nenhum tipo de causalidade. Ele é longitudinal? A gente então, está avaliando em vários instantes de tempo. Vai ser um ensaio clínico. Enfim, a gente vai fazendo um montão de perguntas, vai levando já a conta. A gente vai fazer o cálculo amostral com base em tudo isso, né? A gente pensa naqueles famosos erros do tipo 1 e 2 que controlam o alfa, o poder, né? As consequências que pode trazer esse desenho, né, na hora desse cálculo amostral. A gente tenta já aqui prevenir vieses metodológicos, tamanhos do efeito esperado, a gente controla quantos grupos vamos ter, quais são as medidas da avaliação. Então, a gente faz esse cálculo amostral, a gente pensa em qual a adesão à sua pesquisa, ao seu protocolo, à sua pesquisa, a taxa de dropout, tudo isso a gente pensa nesse momento. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu só quero saber quantas pessoas eu preciso para fazer meu estudo. Não, meu bem, não é só quantas pessoas você precisa, você também precisa pensar em quantas pessoas você vai perder durante o seu estudo. Então, todas essas coisas, muitas vezes a gente não fica ligada nisso. Só que são coisas relevantes. Então, a gente ajuda para você. Quanto você acha que você consegue coletar nesse seu período de tempo que você consegue? Porque a gente pensa no cálculo amostral, mas a gente também tem que fazer um cálculo amostral plausível, né? A gente tem numericamente, a gente vai dar um número, vamos dizer assim, ideal do ponto de vista matemático. Só que vai que
que a sua realidade é outra. Vai que na taxa que eu falo, para você coletar os dados necessários no período que você pode, você só consegue fazer um paciente por dia. Aí não dá para você fazer o N necessário, que você precisa muitos. Ou você precisa, por exemplo, fazer exames de sangue, ou outros exames, de imagem e tal, que vão falar a realidade, gente. Você não tem verba para fazer uma amostra muito grande. Beleza? Já traz, já pensa. Com o dinheiro que eu tenho, eu conseguiria coletar até X quantidade de pessoas, fazer os exames de sangue e de imagem. Será que esse é suficiente? Então, vou lá falar com o meu estatístico para ver. Olha, será que eu consigo por aqui? Aí a gente faz a conta e verifica se realmente pode ou não pode, se perder muito poder, se vale a pena, se não vale a pena. Porque se você tem um N. Uma coisa que às vezes é muito difícil explicar é que assim, um N pequeno, uma amostra pequena, é ruim porque você pode não ser capaz de detectar um efeito que realmente existe no seu estudo, tá? Uma diferença significativa, vamos dizer assim. Só que um N é muito grande também é ruim, porque aí você vai achar um efeito estatisticamente significativo que pode ser clinicamente desprezível. Por exemplo, uma diferença entre dois grupos no score da escala da ansiedade que dá uma diferença de imunidade. Se a sua amostra é extremamente grande, a gente vai ter o quê? Que diferenças pequenas vão acabar sendo super relevantes matematicamente. Numericamente, diferenças pequenas vão ser relevantes, que aí entra na questão do que é tamanho de efeito e todas essas coisas. Só que aí, quando você vê, esse é o resultado que ele deu estatisticamente significativo, só que é uma diferença de um ponto na score da ansiedade desprezível. E isso que acontece quando o tamanho da amostra é grande demais. Então, pequeno é ruim, grande demais também é ruim. Então, por isso que a gente precisa fazer um cálculo amostral com base na pergunta, no desenho, né? Em todo aquele esqueleto, toda aquela estrutura que você tem desde o início para a sua pesquisa, tá bom? Os vários tipos de desenho, eu não vou entrar aqui muito em detalhes, né? Existem vários tipos de desenho, de acordo com o tipo de pesquisa que você quer realizar e tal. Eu não vou entrar em muito detalhe nisso, mas é importante que vocês entendam que a gente precisa controlar todos esses quesitos ali para poder fazer a sua pesquisa o quê? Metodologicamente robusta, né? Testável, replicável, comparável com todas aquelas outras publicações que você tem e você vê por aí, tá bom? Só para ver um exemplo aqui rapidinho, tá? É, por exemplo, né, um estudo, né, a gente que tem um desenho, né, o desenho do estudo poderia ser, por exemplo, um estudo transversal comparativo, onde a gente tem como objetivo comparar a qualidade de vida em pacientes com esquizofrenia versus população geral, né? Aí o estatístico ele vem e ajuda no cálculo amostral, no pareamento, será que a idade, o sexo também interferem ali? A gente vê a questão da RUCOL, né, como um instrumento validado. O outro sempre poderia ser, eu quero ver se o uso de cannabis em sintomas psicóticos, né? Será um estudo caso-controle, né? Investigar a associação entre o uso da cannabis e a intensidade de sintomas psicóticos. Aí a gente ajuda a definir esses critérios claros para os casos controles, né? Tudo aquela questão de critérios de inclusão, exclusão, ajuda para ver possíveis variáveis confundidoras, né? Talvez propõe já uma análise de regressão, ou talvez de moderação, porque pode ser que tenha outra variável influenciando. Um outro exemplo, né? A gente quer avaliar a eficácia da terapia cognitiva comportamental em sintomas da ansiedade. Aí o estatístico ele chega e fala: olha, a gente precisa fazer uma randomização. Vamos fazer essa daqui. A gente já pode, inclusive, elaborar a randomização para você. A gente fala também do cegamento, se for preciso, dá esse alerta. Você precisa fazer duplo cego, só cego por um lado, né? Até certo ponto. A gente faz o cálculo amostral, considera o poder estatístico, ajuda a definir esses desfechos primários e secundários, tá? Olha quanta coisa a gente ajuda só nesse passo. E lembrem que qual que é o mito? Só lá no final da análise estatística. Olha quanta coisa, né? A gente já pode ajudar aqui a contribuir.
esse aqui é um passo que já começa a envolver, às vezes, um pouquinho mais a ajuda de um estatístico, tá? Muitos problemas surgem bem nesse ponto aqui. Problemas, vamos dizer assim, para mim, como estatístico, tá? Se desde a pergunta está tudo bem definido e claro, a gente já sabe, tipo, nesse ponto, o que precisa avaliar, a questão, como vai avaliar tudo, desenho tudo prontinho, bonitinho, quantas pessoas vamos ter em total. Aí o estatístico, ele orienta a classificação correta das variáveis, caso você não saiba, tá? A gente pode ajudar a entender o que que é uma variável independente, o que que é uma variável dependente, o que que é uma variável confundidora, né? A gente ajuda na seleção dos instrumentos já validados, adequados à população, ok. Como que a gente vai codificar esses dados para que eles estejam prontos para análise? Né? A gente ajuda na preparação do banco dos dados para que eles estejam limpos e organizados. Tem muitos erros que saem, são cometidos nessa parte aqui. Quais são esses principais erros, tá? Não vou entrar em muito detalhe, porque a minha ideia é fazer outras palestras mais à frente, seminários, workshops, e vai ter alguns deles que vão ser focados na coleta de dados em plataformas como Excel, Google Forms, Redcap e tal, tá? Eu só vou passar uma pincelada por cima dos erros comuns nessa parte aqui, que o estatístico já faz assim, acende a luz e fala: isso aqui não pode, isso aqui tem que coletar de uma outra forma, isso aqui, será que não vale a pena você pensar nessa outra pergunta aqui para compensar se essa daqui não for respondida do jeito que você espera? A gente já fica ligado em tudo isso, tá? Então, por exemplo, será que você vai criar uma escala própria sem validação? Não é impossível. Mas se você vai criar, tem todo um protocolo, um conjunto de informação que você precisa coletar para que, né, isso já seja bem feito, tá? O objetivo da sua pesquisa ele poderia ser, de fato, criar um instrumento para validá-lo. Mas geralmente a gente utiliza escalas já validadas. O importante é reconhecer que existem instrumentos de escalas para muitos dos parâmetros que a gente quer avaliar, tá? No que diz respeito às variáveis especificamente, esses erros geralmente são misturar categorias, não codificar o sexo, a gente só botar um e dois, sem documentação. Um banco de dados sempre deve estar acompanhado do dicionário, da metadata, da codificação. Tem vários nomes para isso, mas a questão é que tem alguma coisa que acompanhe esse banco de dados, tá? Ou, por exemplo, uma outra aba no próprio Excel que explique o que, que mede cada variável e como faz. Por exemplo, um é masculino e zero é feminino, tá? Inclusive, tem algumas variáveis, como é o caso do gênero, que tem codificação internacional meio que reconhecida, que, por exemplo, que um é masculino e zero é feminino. Muitas vezes a gente coloca um e dois, isso está errado? Ah, não, não está errado, tá? Não significa que porque a gente geralmente utiliza uma coisa internacional que você não pode fazer a sua, tá? Não tem problema você colocar um e dois, mas o que sim tem problema é você não dizer que um é masculino e que o dois é feminino. Tá bom? Então, não distinguir, por exemplo, entre variáveis ordinais e contínuas é um outro erro muito comum. Isso pode gerar uma confusão enorme na hora de fazer as análises, tá? Entre outros problemas relacionados à interpretação e coleta de cada variável, tá? Mas isso aí a gente vai ver em outros encontros. Mas basicamente, você tem que pensar na hora de coletar os dados, isso é uma coisa que todo estatístico sempre vai falar para você. O dado, quanto mais bruto, mais rico ele é. O que que você quer dizer com bruto, Ali? Eu quero dizer que, por exemplo, uma variável contínua, tá? Ou por exemplo, variáveis na escala, né, que sejam em escala de medida, com vírgula, variáveis que você coloca com vírgula, que você bota muitos números. Então, uma variável contínua é aquela que você vai ter muitos números. Quanto mais bruta ela é, por exemplo, a idade. Você coleta a idade da pessoa. Mas você poderia ter a idade, por exemplo, por grupos de idade. De 18 a 25, de 25 a 45, de 45 a 60 e acima de 60. Isso é uma variável ordinal, tá? Ou por exemplo, outras pessoas poderiam ver como uma variável
quantitativa discreta. Só que você tem que entender a diferença entre isso, né? Como que isso vai atrapalhar, como que a sua própria pergunta sobre essa hipótese, sobre essa variável em particular, ela faz a forma em que você vai coletar ela. Só que a gente sempre fala, o dado quanto mais bruto, melhor. Se você quer apenas discriminar entre adultos, jovem e idosos, você pode coletar só essa informação. Não é obrigatório que você colete é, a idade contínua, como literalmente qual a sua idade. Você pode coletar ela já categórica. Só que o dado, quanto mais bruto, melhor, porque uma variável bruta, você consegue recategorizar ela do jeito que você bem entender. Agora, se você coletou ela categorizada, você nunca vai poder fazer ela voltar para o dado contínuo, para qual idade que a pessoa tinha. Então, por isso que a gente sempre tenta, desde que plausível, fatível, não tem um gasto muito de tempo para você, ou para o pesquisador, ou para o voluntário que está respondendo pesquisa, o paciente, de estar preenchendo uma coisa a mais, só para você coletar o dado bruto, invistam sempre no dado bruto. Isso é uma coisa que muitas vezes vocês não sabem, mas o estatístico traz a colação ali. Olha, é melhor coletar a idade direto e depois transformar ela categórica do jeito que você quiser. Até porque pode ser que a definição dessa categorização mude ao longo da pesquisa por motivos que não vêm ao caso agora e que geralmente é ruim que disso acontecer, tá? Porque as suas perguntas, as suas hipóteses, elas o quê? Elas têm que estar bem definidas desde o início, tá? Mas vamos supor que, porventura, só tinha uma pessoa de uma categoria que você tinha interesse avaliar. E aí, essa categoria, por exemplo, ela não vai fazer mais sentido para você, porque só tinha uma pessoa e as outras tinham 40, né? Aí então você fala: olha, então vamos pensar só na idade mesmo, se quanto maior, pior, ou quanto maior, melhor. Só que aí você não pode voltar atrás na idade, porque você coletou ela de forma categórica. E isso é uma coisa que é nesse momento aqui que a gente ajuda vocês pensarem nessa questão. Será que não vale a pena melhor coletar o dado bruto, né? Então, isso é uma coisa que a gente traz aqui. A gente já planeja também a análise, né? Pensando no tipo de variável. Então, por isso que o tipo de variável é muito importante nessa hora. Antes, ou seja, desde a sua pergunta, passa todo esse processo do desenho, aí depois você pensa como que eu vou medir isso, né? Como que eu vou coletar, onde que eu vou guardar essa informação, se é no Excel, se é no RedCap, onde for, tá? E já estou pensando como que eu vou analisar, tá bom? Então, a organização e análise dos dados, tá? Que é a parte mais grossa, onde geralmente, onde com certeza vocês sabem que poderiam precisar de um estatístico. Uma estruturação adequada de planilhas é fundamental para que uma pesquisa tenha sucesso, porque senão você vai ter um montão de informação que você não vai ser capaz de contabilizar de forma nenhuma, de analisar de forma nenhuma, tá? Então, a gente costuma utilizar algumas ferramentas, tá? Eu só vou falar algumas, tá? Existem outras. Tem o Google Forms, tem o RedCap, tem o Excel, tem o próprio SPSS. Vocês têm que utilizar essas ferramentas disponíveis para vocês, a modo de facilitar, né, a sua pesquisa. Vocês têm que pensar numa coisa que seja plausível para vocês. Olha, eu não sei se eu vou utilizar o Google Forms, eu não sei se eu vou utilizar o RedCap, porque eu não sei trabalhar com o RedCap, mas eu tenho muitos dados abertos que precisam de uma certa validação. Então, vocês conversando com um estatístico, ele pode ajudar você a sugerir como montar o melhor possível esse questionário do Google Forms. Ele pode, inclusive, ajudar você a montar, né? Ele pode ajudar, não, para fazer esse nível de controle que você precisa, acho que só o RedCap te ajuda, porque sou ele que consegue fazer esse nível de controle. Ah, mas o RedCap pode ser muito complexo às vezes. Bom, se você precisa, eu ajudo. A gente ajuda a montar, né? Vocês compartilham um projeto, a gente ajuda, já pensando em todo o questionamento lógico, dessas perguntas só aparecerem
se essas aqui são respondidas como outro. A gente ajuda vocês a montarem todas essas questões. Qual que é a melhor forma? Como que eu devo colocar os nomes das variáveis? Como uma coisa muito simples que eu vejo muito erro, por exemplo, na hora de montar o banco, é que a pessoa coloca a unidade de medida dentro do dado. Isso acontece mais no Excel, principalmente. Você pede, por exemplo, a idade. A pessoa coloca 22A ou 22 anos, por exemplo, né? A unidade de medida nunca vai no banco de dados. Pelo menos não na variável. Pode ir até no nome se você quiser, mas não vai no banco de dados. Porque o software de análise estatístico, o que for, até o Excel mesmo, se você vai calcular a média, ele não vai entender que isso é um número, ele vai entender que isso é um caractere, um texto, um script, um string, qualquer outra coisa. Entende? Então, são esses detalhezinhos aí que o estatístico vai destacar para você. Ah, olha, a cor vermelha significa grupo controle e a cor azul significa o grupo de intervenção. Não pode. Por quê? Porque o software, eu entendo isso, mas o software não vai entender. Então, toda informação, ela tem que aparecer no banco de dados. Então, tem que ter uma coluna por variável. Por toda informação tem que ter uma coluna que explique ela, tá? Já seja um e 0, 1, 2, 3, o que for, tá? Todo parâmetro que seja avaliado tem que ser avaliado e contabilizado com uma coluna no seu banco de dados. Uma linha por participante. Isso é uma coisa que é muito importante. Por participante, se for pessoas, mas uma linha por sujeito de estudo. Se for rato, rato. Se for hospital, hospital. Uma linha por hospital. Mas a questão é uma linha para sujeito de estudo. Esse formato de uma linha para sujeito de estudos tem um nome de formato wide, tipo assim, longo, na horizontal, por extenso. Existem momentos, tá? Eu não estou dizendo que tem que ser exclusivamente assim. Mas esse é o mais usado, vamos dizer, o padrão, tá? Existem momentos em que a gente precisa, o que a gente chama de formato longo, que é que a gente tem o mesmo participante repetido em 3 linhas, porque tem um momento pré, um momento pós e o follow-up, tá? Isso pode acontecer, só que isso geralmente acontece quando? Quando a gente já está pensando numa análise específica, mas esse dado, nesse formato, só é necessário para essa análise específica. Então, não é, não é nunca recomendável coletar os dados no formato longo. É recomendado coletar os dados no formato wide, horizontal com um sujeito por linha. Porque a partir de um dado wide, se na hora de fazer a análise ou estatística ou vocês precisam dos dados no outro formato, se transforma, mas sempre parte do formato wide, até porque a idade, os dados sociodemográficos do paciente só tem no baseline. Então, você sempre vai precisar dessa informação especificamente nesse formato, tá? Nomes padronizados, tá? Por exemplo, definir, utilizar como sufixo x underscore para tudo que envolve escala x. Isso é uma padronização adequada que pode ser utilizada. Nada de caracteres especiais, acento. Eu não quero entrar em muito detalhes. Eu sempre falo que eu não quero entrar e entro nos detalhes, mas enfim, todas essas coisas o estatístico traz a relucir aqui, tá? Porque aí depois de tudo isso, vem o início das análises, tá? Geralmente, tá? Não estou dizendo que sempre é assim, mas geralmente toda pesquisa, toda análise estatística, ele primeiro envolve uma parte de verificação dos dados, tá? Identificar outliers, valores extremos, faltantes, principalmente, né, nos desfechos principais, né? Pode ser que exista uma necessidade de fazer uma imputação, né, de dados ali, naquele famoso intention to treat, né, na intenção de tratar. É nesse momento dessa inicial da análise de dados que vem toda essa questão que o estatístico traz para você. Olha, tem muito dado perdido do seu desfecho, realmente a gente perdeu muita informação. Será que a gente precisa fazer uma imputação? A gente já pode até recomendar alguma, de acordo com os dados, com a porcentagem de perda, com o tipo de variável do desfecho, né? Ou
talvez já foi planejado lá desde o começo, na parte metodológica que a gente escreve também, tá? Nesse planejamento estatístico, tá? Geralmente, essa análise descritiva inicial, ela é muito boa nessa parte, porque ela checa tudo, ela checa mínimos, máximos, distribuição de variáveis, expressões contínuas, né? A gente ajuda a visualizar, pode já pensar, olha, essa aqui não vai dar para fazer uma técnica paramétrica, aqui vai ter que ser não paramétrica. A gente vê depois, a gente prepara as bases para depois fazer análises mais robustas do estudo, as análises principais, tá? Que sejam necessárias. Uma vez que tudo isso aí foi realizado, aí pode ser que nessa parte das análises que estão ali na parte depois do descritivo e tal, aí pode ser que vocês precisem muito mais de um estatístico, obviamente, mas o estatístico pode tanto oferecer suporte para vocês fazerem as análises, não oferecer o é, o conteúdo, explicar como você precisa fazer essas análises, ou inclusive até fazer as análises, dependendo, né, da parte técnica, né, aí que envolve o estatístico. Mas é muito importante que todas as análises sejam realizadas. Mas e daí? O que eu faço com essa análise? Eu tenho que interpretar, tá? O que mais destaca, na minha opinião, nesse tópico é a distinção crucial entre o que é estatisticamente significativo e o que é clinicamente significativo ou clinicamente relevante, tá? Aqui entra aquele exemplo que eu falei para vocês. Ah, mas deu diferença significativa entre a idade da pessoa. Mas ela dá uma. Não, no exemplo que eu falei para você, falei do score de ansiedade. Mas quando você vê os dois grupos, a diferença deu um ponto na escala. Isso é clínica, pode ser clinicamente irrelevante para vocês. Por que que aconteceu isso? Será que realmente é um efeito que tem que prestar muita atenção? Ou aconteceu porque a amostra é muito grande? Ou aconteceu porque casualmente a diferença é de um ponto, mas os dados dos dois grupos eles estão extremamente concentrados nessas médias e por isso deu diferença, mesmo que tão pequena. Mas por que será que aconteceu isso? Aí pode ter alguma outra variável envolvida. Pode ser que, por exemplo, sei lá, o grupo era só mulheres e o outro era só homens, ou só mulher grávida, isso, e mulher não grávida, ou adolescente. Enfim, a gente tenta entender. Quando isso acontece, a gente tenta ver em conjunto o que está acontecendo para isso acontecer. Mas é muito importante que vocês entendam que são conceitos diferentes. Significância estatística e significância clínica não são a mesma coisa, tá bom? Então, isso é uma coisa que tem que ficar gravado aí para vocês. Outro aspecto importante é que o estatístico ele ajuda no cálculo e na interpretação, né, dos resultados, dos tamanhos dos efeitos, é, como interpretar eles, dos intervalos de confiança. A gente tenta evitar erros comuns da interpretação, né? Tipo, isso aqui significa que a média são diferentes. Se a gente, vamos supor que a gente fez uma análise não paramétrica e na hora que você escreve os resultados você escreve, as médias são significativamente diferentes. A gente chama atenção ali e fala, não, não é isso que a gente testou. Ou que tinha violação dos pressupostos do teste de médias, então a gente não podia aplicar ele para realizar as análises. Então, a gente utilizou a alternativa não paramétrica e ela não testa diretamente as médias, ela testa a distribuição ou a mediana. Então, a gente tenta ver toda essa interpretação que ela seja de acordo com as análises realizadas, a gente ajuda, né, auxilia na redação clara desses resultados, já pensando na publicação, na tese, na dissertação, tá? Erros comuns, eles geralmente envolvem essa não verificação, por exemplo, dos pressupostos das técnicas de análise empregadas. Então, às vezes, a gente quer fazer o TCT de Student para tudo quanto é comparação, e não é assim, né? A gente tem que fazer todas as verificações e isso também tem que constar na metodologia de estatística. A gente fala que a gente verificou os pressupostos, como que a gente verificou, quais técnicas que a gente utilizou,
tá? Tem várias formas a gente descrever, até a porcentagem, N, média, desvio padrão, tudo isso a gente descreve, porque é a parte técnica da análise estatística que tem que ser descrita no trabalho. A gente também ajuda a escrever isso, se vocês têm dificuldade de vocês mesmos escrever, tá? Então, sobre a redação, a gente ajuda aqui tanto a metodologia como a própria sessão, né, de resultados, eles sejam descritos da maneira mais clara possível, respeitando as normas de publicação, a ética, a proteção de dados e a reprodutibilidade em todos os aspectos fundamentais para poder reportar os seus resultados. Então, essa parte que eu falei de proteção de dados, da reprodutibilidade, também é muito importante, porque hoje em dia a gente pressa muito. Tem muitas revistas que hoje em dia só aceitam trabalhos se você passa, por exemplo, o script do SPSS que você utilizou para analisar os dados, ou se você passar, ou se você ou pergunta, por exemplo, se esses dados fugiu a palavra da cabeça. Mas, enfim, se você disponibiliza os dados de identificados, ó, tá? Muito importante proteger os dados dos participantes da pesquisa. Isso é sempre muito importante. Mas algumas revistas perguntam se você disponibiliza os dados, se você está utilizando alguma plataforma de divulgação de disponibilização dos dados, tudo que você puder oferecer para que uma pessoa seja capaz de reproduzir os seus resultados, valida a sua pesquisa, tendo em conta, claramente, a proteção dos dados, a ética, dados sensíveis, todas as informações que são extremamente relevantes para vocês conduzirem as pesquisas, tá bom? Então, a modo, né, resumo. Como que é a pesquisa com um estatístico versus sem um estatístico? Bom, gente, chegado nesse ponto, eu acho que já ficou, eu espero, né, que tenha ficado bastante claro, né? Acho que a ideia é que, tipo assim, com o estatístico, a gente resulta em um planejamento sólido, a gente acaba tendo instrumentos adequados, análises mais corretas, resultados robustos e uma maior chance de publicação, né? Que muitas vezes é isso o nosso objetivo final, né? Publicar os nossos resultados para que o mundo inteiro conheça eles, né? Porque a gente não vai fazer uma pesquisa para guardar os resultados na gaveta, a gente quer dar a conhecer os nossos resultados, mesmo que eles sejam negativos, tá? A gente sempre descobre mil maneiras de como não fazer alguma coisa, de como fazer uma coisa errada, mas só uma de como fazer a coisa certa, às vezes, né? Só que falar para as pessoas de todas as formas que deu errado é uma forma de publicação de resultados também, tá? Isso é muito importante. E sim, um estatístico, a gente já fica com perguntas vagas, escalas que podem até ser inadequadas, pode aplicar textos incorretos, pode ter um alto risco de rejeição no final. Então, basicamente, né, a gente, o que eu queria, né, com esse estudo era praticamente, né, mostrar para vocês que o estatístico, a gente é um parceiro estratégico que multiplica a qualidade, a credibilidade e o potencial da publicação da pesquisa, da sua pesquisa em total, tá? A recomendação é envolver o estatístico desde o início do planejamento do projeto, para a gente poder chegar em resultados sólidos, científicos, que sejam bem robustos, que sejam claros, replicáveis. O investimento inicial se paga com resultados de maior impacto. Então, se a gente quer uma ciência sólida, relevante, o estatístico deve estar desde o início. Espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação. Obrigada, graças. E espero ver vocês nos próximos eventos que vão ser divulgados.